E aí, pessoal, que bom que vocês já chegaram aqui na parte 3 desse meu ensaio, que eu ainda nem sei se vai ao ar, mas se você está ouvindo isso aqui é porque eu resolvi compartilhar, né? Bom, então a gente já falou da importância da coerência do pessoal e do profissional, já vimos o quanto que é importante ter essa coerência, a importância da empresa, o quanto que a empresa pode dificultar isso e facilitar isso. Então, a gente está aqui para falar com empreendedores que querem facilitar esse momento, porque é bom até para a própria empresa. A gente viu que a gente está no mundo VUCA, isso foi nos anos 70, criada essa palavra do VUCA, esse acrônimo para lidar com o exército, com generais em situações de guerra, em ambiente extremamente hostil, e a gente viu que isso hoje foi adaptado para o ambiente corporativo, né? Qualquer semelhança é mera coincidência diante disso. E a gente vai ver agora em cima de uma das habilidades para lidar com o mundo VUCA, que é a inteligência emocional. O quão importante é quando eu sou inteligente emocionalmente, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, quer dizer, eu não vou compartilhar agora não, eu vou pescar. Se por um acaso você quiser minha pesquinha, então eu digo que está liberado para vocês. Eu quero começar com um provérbio. Nesse provérbio ele diz que é muito melhor para o homem, mais vale para o homem controlar suas emoções e seus ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Que esse provérbio reflita sobre isso e veja por que isso é tão importante, isso dentro da inteligência emocional, né? O que a gente precisa é identificar as nossas emoções. Daniel Goleman, que é o autor que nós estamos trabalhando, ele separa a inteligência emocional em 5 grandes pilares. Um pilar onde eu percebo a emoção, eu sei lidar com a emoção, eu percebo a emoção do outro, eu sei lidar com a emoção do outro, e a questão da automotivação, que é quando eu assumo as responsabilidades pelas minhas emoções, e especialmente quando eu assumo responsabilidade sobre a forma como eu me comporto, tá? O que a gente entende aqui, o que a gente está fazendo é que a gente precisa primeiro identificar, é como se a gente estivesse fazendo um diagnóstico. Como eu vou dar essa palestra para um hospital e as pessoas da área da saúde, essa analogia ela acaba casando perfeitamente, né? Sem identificação, eu não tenho como ter um diagnóstico. Sem diagnóstico, eu não posso ter um tratamento, e sem um tratamento não há cura. E a importância aqui é a gente trabalhar para a cura emocional, quantas feridas de alma nós temos, que acaba nos bloqueando e fazendo com que a gente não consiga avançar dentro do contexto em que a gente está vivendo. O que a gente precisa entender é que nós temos emoção base. Eu vou compartilhar minha pesquinha aqui com vocês, só para poder ficar mais fácil aqui o entendimento. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho emoções base. As emoções base, Daniel Goleman, se você for olhar na internet, tem gente que traz até 12 emoções base. Mas o que eu mais gosto é a questão de quanto mais simples, melhor, né? E ele consegue simplificar isso muito bem. E como tudo partiu dele, eu acredito que dentro disso aí a gente pode variar um pouco mais, mas eu prefiro trabalhar dentro desse conceito, tá? As emoções base para Daniel Goleman são medo, a tristeza, a raiva e a alegria. A partir disso, tudo vem, tudo se alimenta, né? O medo e a tristeza, tá vendo aqui o joinha para baixo? O medo e a tristeza são emoções que te jogam para baixo, que te paralisam, que querem deixar você dentro de uma caverna. Já a raiva e a alegria são emoções que te elevam, te jogam para cima, que fazem com que você haja. Gente, a raiva é uma potência gigantesca. É em cima de uma ira que você consegue transformar. Quando você está indignado com seus resultados, quando você está inconformado com a vida que você está levando atualmente, vem a raiva, vem a ira, e é aí onde vem toda essa potencialidade de força, tanto interna para o externo, né? Então, ela é muito importante para a gente. E quando a gente traz aqui dentro do processo do comportamento, o final, o que as pessoas veem é o comportamento, mas ele advém de um sentimento que advém de uma emoção. Eu gosto de trazer aqui essa analogia com um iceberg, que o comportamento, gente, é apenas a ponta do iceberg. O comportamento é apenas o que a gente consegue enxergar, mas o que está por trás de tudo isso, o que sustenta tudo isso,
é invisível, a pessoa não consegue enxergar, ela só vê o quê? A forma como eu me comporto. Mas o que me sustenta, o que me traz até aqui, você só está me julgando pelo que você está vendo. A gente muitas vezes só julga o outro, a gente julga, a gente condena pelo comportamento, mas a gente não sabe o que está por trás de tudo isso. Eu vou continuar aqui com a minha pesquinha, porque eu acredito que a gente pode trabalhar melhor dentro do que vocês estão vendo que eu estou lendo e eu posso trazer mais conteúdo diante disso, né? Geralmente a gente só consegue, olha essa palavra, perceber o comportamento e nós nos restringimos a ele, a gente não aprofunda, a gente não adentra, a gente não quer muitas vezes nem enxergar, a gente só quer julgar e muitas vezes condenar até, né? Mas todo comportamento, gente, é reflexo de um sentimento. E todo sentimento é consequência de uma emoção, seja raiva, tristeza, medo e alegria. E o que é que está por trás dessa emoção? O que está por trás de muita dor, de muito comportamento arredio, de briga, de violência, de insegurança, de medo? São as nossas raízes. A minha emoção, ela está ligada a quem eu sou, especialmente na minha infância. É na minha infância que as coisas acontecem. Foi na minha infância que toda a minha estrutura de verdade ela foi criada, né? As minhas emoções são baseadas nisso, com o que eu acredito, no que eu conheci e no que eu vivi. Isso é muito sério. Tem uma frase que eu gosto muito, e aqui eu vou falar essa frase olhando para esse iceberg. Não julgue um adulto se você não conhece a criança que ele foi. Respira fundo. Quem quiser, quem tiver interesse, gente, me peça uma mandala das emoções, que esse aqui eu tirei dessa mandala, tá? Ela não está na apresentação, mas é só para que vocês entendam essa consequência. Por exemplo, uma pessoa que se comporta de forma envergonhada, o sentimento que está por trás dela é culpa. E a emoção é tristeza. A raiz da emoção é tristeza. Ela se comporta de uma forma envergonhada. Olha esse aqui, já o oposto, né? Quando a base é a alegria. É uma pessoa que está extremamente confiante. Um dos sentimentos que pode estar por trás disso é o sentimento de orgulho. A gente vê muito isso quando as pessoas estão assistindo um jogo de futebol, que o nosso Brasilzão lá faz um gol, que o nosso Botafogo faz um gol. Botafogo? Quem aí é botafoguense vai saber do que eu estou falando. Mas há um sentimento de orgulho muito grande e o que está por trás, a base disso é a alegria ou a felicidade. Me lembra de quem pedir a roda da emoção. Eu preciso só explicar como é que ela funciona, tá? Porque vai ser importante para o entendimento que ela está um pouco diferente. A base dela não é Daniel Goleman, foi outra base que ela já tem. Ela tem 6 bases ela tem mais 6 bases. A gente está trabalhando com 4, mas dentro dessa roda ela tem 6 emoções base, tá? E aí eu preciso explicar para você direitinho, mas explico rapidinho. Ou um outro caso, muitas vezes você vê uma pessoa muito cautelosa, a reação dela é de cautela, um sentimento de insegurança, e o que é que está por trás? O medo. Tem 2 tipos de medo, mas isso aí a gente pode voltar para falar mais adiante, eu vou falar agora. Tem o medo de você perder, tem medo fisiológico, medo de você, da sobrevivência, o medo de morrer, isso já é fisiológico. Mas, geralmente, o medo ele se trabalha em 2 grandes quadrantes, né? É o medo de você perder o que você já conquistou ou é o medo o que vão pensar de mim se eu fizer isso? É a questão da aprovação social. E, geralmente, quando os medos estão dentro disso, ele te paralisa e muitas vezes impede que você consiga alcançar os seus resultados. E o último ponto aqui é a da raiva. Muitas vezes a pessoa vem com um comportamento de indignação, o sentimento dela é de frustração. E ela fica irritada. O que é que está por trás? A raiva. Então, gente, dentro dessa questão que a gente trouxe, para a gente trabalhar a emoção na prática, as emoções de baixa, como o medo e a tristeza, são inseguranças, desconforto, né? Deixa eu só trazer isso aqui para parar de compartilhar, para poder trazer essa questão. Mas que muitas vezes é exatamente isso, a emoção de baixa, de tristeza, lembra que o medo e tristeza são emoções de baixa? O que muitas vezes acontece? A paralisia, a pessoa não age, a pessoa não tem atitude.
E a emoção de alta, que é de raiva e de alegria, são reações muitas vezes de curiosidade. É uma pessoa que é curiosa, que está aí com vontade de viver essa mudança, ela está fascinada com tudo isso que está acontecendo. Ela fala dessas mudanças do Covid como uma coisa positiva e arregaça as mangas, é inconformada, é indignada com tudo isso. E a gente precisa entender que nós temos perfis comportamentais totalmente diferentes. Tem pessoas que diante disso paralisam, tem outras que vão para frente, e tudo isso, a base é a nossa emoção. Eu só vou parar aqui um pouquinho, que eu quero contar uma história para vocês que não está dentro da palestra, que não vai dar tempo de falar tudo, é tanta coisa para falar, não vai dar tempo, mas se você tiver interesse em conhecer um pouco mais de inteligência emocional, segue para o próximo vídeo, tá bom? Vamos lá.